Nós vamos apreciar aqui o que a nossa confissão ela desenvolve sobre a temática do casamento, né? A temática do matrimônio. Toda a estrutura que nós tivemos até aqui é muito importante para compreender um pouco de como a confissão e a própria Sagrada Escritura ela aborda o que é casamento, né? Nós já vimos, por exemplo, muito sobre a aliança. Nós vimos muito sobre a relação pactual de Deus com o seu povo e do povo para com Deus. E isso já coloca uma luz muito grande para nós defendermos o casamento, porque o casamento não é apenas um contrato civil, não é apenas um acordo entre duas pessoas. Um casamento é uma aliança entre duas pessoas, mas sobretudo tendo o Senhor Deus como testemunha, validando, outorgando ali aquela aliança, aquele pacto, né? Então nós fazemos isso diante dele, sob juramento, reconhecendo o ideal de Deus para a relação de um homem e uma mulher. Então, toda essa estrutura já coloca sobre o casamento o caráter de indissolubilidade do casamento. O ideal de Deus foi para que o casamento fosse indissolúvel, impossível de ser dissolvido. A corrupção do coração do homem tornou necessária essa dissolução, aí, essa quebra desse pacto para evitar maus tratos, mortes, destruição na relação de um homem, da mulher e da própria vida. Então foi por causa da maldade do coração que iniciou na queda, corrompendo completamente o ideal de Deus, que nós vemos também nessa aliança tão maravilhosa, onde o casamento, o primeiro casamento é pactuado ali com Deus, com o próprio Deus como o Pai, levando a noiva até o homem, e o homem, depois de contemplar todos os seres viventes ali, não conseguiu encontrar para ele uma parte que fosse adequada, fosse propícia para ele, fosse adequada a ele, fosse igual a ele. E isso aconteceu então quando ele contemplou diante dos seus olhos a varoa, a mulher. Então foi o primeiro amor à primeira vista que nós vemos na face da terra. Quando ele viu, ele amou porque viu ela como uma parte adequada, né? E a corrupção, ela destruiu todos os aspectos, desde a germinação de um fruto para o nosso alimento, para a nossa manutenção, até a aliança pactual de Deus, em que ela foi feita para expressar não simplesmente a união entre homem e mulher, e não para trazer felicidade para nós, mas para contar uma história, para ser uma grande metáfora, uma grande parábola, como diz o pastor John Piper, da relação de Cristo e da igreja. E aí a nossa responsabilidade, então, de ter uma perspectiva extremamente elevada sobre o casamento, sobrenatural, divina, celestial, espiritual, sobretudo, né? A relação de homem e mulher. Essa perspectiva é muito importante para nós enfrentarmos as dificuldades no dia a dia, quando nós entendemos aquele maravilhoso trecho da carta de Paulo aos Efésios, que depois de mostrar a necessária sujeição entre homens e homens, entre homem e mulher, necessária para a perpetuação da graça de Deus, das misericórdias de Deus e para a manifestação de santidade na relação de uns com os outros, quando ele mostra quais as relações de autoridade e submissão que Deus constituiu, dando o exemplo de homem e mulher, de empregados e senhores, de pais e filhos. E depois disso tudo ele mostra o quanto isso vai ser difícil para nós, porque nós lutamos não contra o sangue ou contra a carne, mas contra principados e potestades. Mas, sobretudo, o Senhor nos muniu com a própria armadura dele, colocando sobre nós no ato da conversão. Muitas vezes, então, Paulo ele nos exorta que nós não tomamos posse disso, nós não a usamos, porque nós simplesmente negligenciamos usar tal armadura que nós já temos. Isso, então, mais um caráter de sermos indesculpáveis
diante das derrotas espirituais, porque nós fomos munidos com todo o poder, segundo a glória do Deus Pai Todo-Poderoso, e nós não a usamos, simplesmente nós negligenciamos. Essa perspectiva deve ser levada para o nosso casamento, nossa relação marital, nosso matrimônio. Nós devemos entender a relação perpétua desse lado da eternidade, evidentemente, do casamento, né? Da relação de homem e mulher e o que ele representa diante de uma sociedade corrupta, sociedade alienada de Deus, uma sociedade alheia aos propósitos mais basilares do casamento, né, mais fundamentais do casamento. Então é muito importante nós termos uma concepção muito arraigada nas Sagradas Escrituras do que é um casamento, né? O casamento, ele não prevê somente a procriação. O casamento, ele não é um contrato simplesmente, né? E aí é interessante nós, para caráter de instrução sobre o casamento, entendermos a diferença de contrato e aliança, de contrato e pacto, né? É muito diferente. Então, nós fazemos um contrato numa relação civil, né? Mas um pacto nós fazemos diante de Deus com duas pessoas. Então, nós precisamos entender. E isso já mostra em si que o ideal de Deus é que o casamento não seja dissolvido, não seja quebrado. É uma aliança colocando o próprio Deus como testemunha e também chamando os outros para serem testemunha dessa aliança, desse pacto. Então, toda a estrutura pactualista da confissão é muito importante para nós compreendermos o que ela fala sobre matrimônio, o que ela fala sobre casamento, né? Nós vamos caminhar aqui, já bem longe nós estamos, passamos aí muito já da metade, estamos caminhando para o fim. Vamos tentar hoje mesmo terminar esse capítulo da confissão, e no próximo domingo, se assim for da graça de Deus, nós iniciamos a exposição sobre o capítulo que fala da igreja, né? São 15 parágrafos, né? São muitos parágrafos, né? Então nós vamos ver aos poucos aí esse capítulo bem mais amplo, né? Então tem muita coisa a se falar sobre a igreja, especialmente as particularidades congregacionalistas, que é o nosso sistema de governo que nós entendemos. Então, eu vou colocar alguns pontos introdutórios aí, à medida que os irmãos tiverem alguma dúvida, alguma coisa para pontuar, os irmãos então façam as perguntas. Nós já vimos muito sobre questões bem importantes sobre o casamento, mas especialmente sobre o que a Bíblia ensina sobre o divórcio e o novo casamento. Nós vimos na exposição do Sermão do Monte. Aqui nós observaremos um pouquinho do que a confissão fala e farei algumas observações do contraste entre as confissões que serviram de base para a nossa confissão, que é a Confissão de Fé de Westminster e a Declaração de Savoy, tá bom? Especialmente nos dias atuais é preciso ter muito bem definido e claro o que a igreja acredita sobre o casamento. Então, as pessoas hoje se tornam membros de uma igreja sem saber como aquela igreja enxerga o casamento e sem saber como essa igreja trata a relação entre homem e mulher e os pecados que podem haver nessa relação. Qual é a perspectiva, qual é a posição da igreja sobre o casamento e sobre as dificuldades enfrentadas no casamento, porque assim ela vai mostrar como irá resolver essas dificuldades ou tentar resolver essas dificuldades. E mais uma vez a nossa confissão de 89 ela nos ajuda nisso. Esta definição e exposição clara se fazem necessárias diante das atrocidades experimentadas na sociedade, as instituições do casamento e família. Então, hoje nós enfrentamos, meus irmãos, uma corrupção mundial em relação ao conceito do casamento e especialmente, consequentemente, da família. Dicionários têm sido alterados, terminologias têm sido modificadas para corromper as bases fundamentais, as bases de ensino sobre casamento e sobre família.
e eles sabem que isso levará uma geração. Então, alterando essas bases, eles passarão para os seus filhos, que futuramente formarão as suas famílias, se nós deixarmos legados às escolas e ao Estado, levantarão as suas famílias fundamentadas nessas bases completamente corrompidas. Por isso, então, a responsabilidade dos pais educarem os seus filhos e não terceirizar ao Estado. É responsabilidade dos pais. Os pais que estão desatentos demais, ou ocupados demais, para não supervisionar e ser o tutor, o pedagogo principal dos seus filhos, esses pais estão correndo um grande risco de jogar os seus filhos à margem da palavra de Deus e sobre os cuidados do Estado, que é completamente corrupto, completamente corrupto. Então, nós temos que entender a necessidade de termos uma perspectiva muito bíblica, e isso, meus irmãos, só vai acontecer ou na igreja ou nos seus lares. Eles não escutarão uma perspectiva bíblica em outro local, em outra instituição. É preciso isso ser fundamentado, solidificado. Quando você tem que ver o que a escola ensina sobre sexualidade para os seus filhos. E você precisa barrar isso. Você precisa dizer não a isso. Você precisa mostrar para a escola que você acompanha o ensino dos seus filhos e que sexualidade quem ensina é você e não a escola. E você tem que tomar os meios necessários para que isso aconteça. Porque uma coisa leva a outra. Daqui a pouco eles vão aprender, como os livros didáticos aí estão mostrando, que um casamento pode ser entre homem e homem, entre mulher e mulher, que pode ter duas mães, que pode ter dois pais, que não tem problema nenhum. E isso vai solidificando o fundamento daquela criança na sua idade mais fundamental, né? Então nós precisamos entender a importância da igreja ter isso muito definido e dela incentivar constantemente a supervisão. Isso porque um baixo conceito de casamento leva a um conceito ainda mais inferior do nível de compromisso, envolvimento e papéis entre marido e mulher e necessariamente a respeito da igreja e de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque, como eu falei para vocês, lembra lá de Paulo, quando ele fala do papel da mulher, do papel do homem, e no final ele cita lá Gênesis capítulo 2, e ele diz que ele não se refere ao homem e mulher, mas à igreja. Esse é o grande mistério do casamento. Que o casamento ele foi projetado não para homem e mulher, mas para dizer algo sobre Deus e o seu povo e sobre Cristo e a igreja. É interessante porque até a relação de Deus com o seu povo na antiga aliança era um prenúncio do que seria a relação de Cristo, o noivo, com a igreja, a sua noiva, né? Então nós temos que entender isso. Infelizmente nós vivemos em um tempo tão diluído, meus irmãos. Sabe quando você vai preparar algum tipo de substância, aí, um suco, alguma coisa, e você dilui a tal ponto para não perceber ali a viscosidade, não perceber a cor, não perceber o sabor, não perceber o cheiro. Essa é a perspectiva hoje, até mesmo dentro das igrejas, do casamento e da família. Completamente diluído. Você tem que fazer um esforço absurdo para enxergar, para perceber, para sentir, para experimentar o que significa isso, né? Nós vivemos num tempo tão diluído, superficial, egoísta e hedonista. Hedonista é o desenvolvimento de uma perspectiva cultural grega de que a vida só faz sentido se nós a vivermos completamente pelo prazer e para o prazer. Isso é o hedonismo, né? Então nós vivemos nessa cultura onde morrer é o temor mais gigantesco da sociedade, não por causa da ruptura que já mostra o seu caráter de desgraça e de maldade, mas porque nós não mais aproveitaremos do mundo. Nós não mais aproveitaremos dos prazeres dessa vida.
existe um fim completo no morrer. E nós, o mundo como um todo, ele está tão arraigado e já foi incontido em sua mente um desejo vital de buscar prazer e buscar ser jovem eternamente, a geração cosmética, que nós não aceitamos a doença, a velhice e a morte. Seja cristãos ou não cristãos. É um mundo completamente hedonista, completamente inclinado às satisfações consumistas, mundanas e carnais. E o casamento é só mais um meio de conseguir isso. Parece que existe uma vibe de ter filhos, então eu vou ter filhos. Parece que existe algum tipo de status em estar casado, então eu vou casar. O casamento, ele me dá sexo à minha disposição sem fazer qualquer esforço. Então eu vou casar para ter sexo, para ter esse tipo de prazer, de satisfação. Então o casamento, ele virou isso. Ou virou um status social, ou virou uma satisfação carnal e corrupta, né? Egoísta e hedonista, que até mesmo a igreja, que deveria ser a reserva do ideal de Deus no mundo ou para o mundo, tem sucumbido às aclamações da humanidade caída por uma vida sem sacrifício e compromisso. Não existe mais, mesmo nas igrejas, um entendimento muito vital, um entendimento experiencial, um entendimento de prático do que significa dar a vida pela esposa e do que significa ser submisso ao esposo e respeitar o seu ministério. Essas relações estruturais da relação de casamento entre homem e mulher foi completamente corrido. Isso chega às suas mentes, mas isso não toma o coração. Isso não move os seus passos, isso não conduz os seus pensamentos. Mas na sua mente existe essa compreensão. Mas é algo simplesmente emocional, porque conhecer é bom. Não necessariamente o conhecimento, e essa é a perspectiva da nossa geração, não necessariamente o conhecimento deve levar a uma ação. É por isso que nós vemos uma quantidade gigantesca de vendas de livros que muitos nem sequer lerão. Existem pessoas que têm e-books, né, nos seus leitores eletrônicos e sequer leem os livros que têm, sequer se lembram dos livros digitais que têm, mas existe uma satisfação em ter, porque só em ter aquele título dá a ideia de que nós sabemos, de que nós conhecemos, de que nós temos o conteúdo de conhecimento, embora nós não busquemos esse conhecimento. E quando buscamos esse conhecimento, nós não buscamos o exercício dele, o fruto dele, a prática dele. E aí, sacrifício não existe, compromisso, mais ainda, o compromisso é um compromisso até mesmo nas igrejas, e nós vemos isso sendo ensinado, né? Você se casou para fazê-la feliz, ela se casou com você para fazê-lo feliz, esse é o propósito da vida de vocês. Vocês observam que é um propósito inteiramente mundano, é um propósito completamente terreno, como se o auge da nossa satisfação marital fosse o outro. E é isso que é ensinado, meus irmãos. É isso que é ensinado em cursos de casamentos, de casais, em igrejas. Esse é o propósito. Agora, esse propósito é muito terreno. Ele não transcende a nossa realidade. É um propósito completamente imanente. É um propósito que vive e se sustenta nesse plano aqui, nesse lado aqui, né? Ele não alcança a eternidade. E aí fazer feliz não quer dizer necessariamente tratar o pecado. Porque se o pecado for fazer o outro feliz, então o meu propósito é fazer o outro feliz. Eu não tenho um problema com isso. É fazer o outro feliz. E isso tem sido ensinado nas igrejas.
Isso tem sido ensinado em aconselhamentos pré-conjugais, pré-nupciais, e as pessoas vão para o casamento entendendo isso. E aí vale tudo, desde a corrupção entre quatro paredes, na intimidade do lar, até uma vida completamente consumista e hedonista. O importante é fazer o outro feliz. Esse é o compromisso supremo do casamento. E nós não entendemos então o que o autor aos Hebreus falou da intensidade da nossa luta contra o pecado. Ele diz, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Nós devemos entender qual deve ser a nossa luta em todas as esferas que o pecado toca. Essa é a ideia de depravação total, meus irmãos. Não é que nós somos tão depravados quanto nós poderíamos ser, mas que não existe uma área das nossas vidas, uma faculdade nossa que não tenha sido tocada pelo pecado. Todas as áreas foram corrompidas. Paulo, fazendo uma série de citações das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, em Romanos capítulo 3, ele mostra então isso. Não há quem entenda. Não há quem deseje a Deus. Não há quem busque a Deus. Todos estão perdidos. Todos se extraviaram, são corruptos. E isso tocou todas as áreas da nossa vida, especialmente aquelas que proporcionam mais glória e louvor a Deus. Especialmente essa. Existem comportamentos, situações, existem sacrifícios, existem compromissos que tributarão maior glória e exaltação a Deus, meus irmãos. Nós devemos compreender isso. E o casamento está no topo dessa relação, está no ponto alto dessa série de atividades, compromissos, alianças, comportamentos. Justamente por isso, para fazer parte de uma igreja, nós precisamos saber o que ela crê sobre o casamento e todos os assuntos correlatos. Por exemplo, o que é o casamento? Como a igreja enxerga o casamento? O casamento pode ser entre quantas pessoas? O casamento é somente entre homem e mulher? Para qual propósito Deus instituiu o casamento? O cristão pode casar com ímpios? Com quem o cristão pode casar? E quanto ao adultério e o divórcio, qual deve ser a abordagem do cristão ou abordagem cristã? Nós precisamos entender que a nossa igreja, a igreja da qual nós fazemos parte, ela tem resposta para todas essas perguntas e outras mais sobre o casamento. Mas isso não é importante. Por exemplo, as pessoas se juntam à igreja não vendo as implicações mais amplas sobre a relação que eles terão com a própria igreja que eles escolheram. Será que aqui eu posso realmente criar a minha família? Será que aqui eu serei sustentado e serei tratado nas áreas que eu tenho maior dificuldade? Será que aqui eu serei ajudado contra mim mesmo nas minhas próprias corrupções, as minhas próprias inclinações pecaminosas? Será que essa igreja ela suprirá as faltas que eu mesmo cometo ou eu tenho em relação ao cuidado da minha família ou com meu cônjuge? Será que essa igreja irá me nutrir e ensinar adequadamente para que eu seja um instrumento de maior glória para Deus? Então, essas perguntas elas não fazem parte daqueles que escolhem uma igreja, mas deveriam fazer, porque essas duas relações que Deus instituiu aqui na Terra são as mais importantes. É a relação do casamento entre homem e mulher e, portanto, da família, e a relação entre irmãos pactuados numa comunidade local. É isso que é a membresia de igreja. Os irmãos estão pactuados ali, em que eu supervisiono você e você me supervisiona. E eu, supervisionando você, diuturnamente, valido a sua fé ou não.
Então, essas duas instituições, essas duas relações são as mais importantes desse lado da eternidade, que refletem uma realidade maior. A família reflete uma família espiritual. É assim que Deus trata Ele com o seu povo. É dessa forma, é uma família. Nós somos chamados de família de Deus. Nós somos chamados da mulher, da esposa do próprio Deus e da noiva do Cristo ressurreto. É assim que nós somos tratados. Como irmãos, nós mostramos uma relação ainda maior da irmandade que nós temos com o próprio Cristo, o Senhor. Que nós não somos simplesmente servos, nós somos irmãos. Nós temos o mesmo Pai e somos co-herdeiros com Ele. Então nós precisamos entender essa relação de importância, tanto no casamento como nessas outras áreas aí, né? No entanto, meus irmãos, nós percebemos 2 pontos de deficiência da nossa confissão, da confissão de 89. Evidentemente, essa deficiência não está só na confissão de 89, mas também na confissão de Westminster, mas também na declaração de Savoy. Nós percebemos duas deficiências. Uma, em todas as confissões, não somente na 89, mas também na de Westminster e na declaração de Savoy. As 3 confissões, elas falham em não definir o casamento. Elas não dizem o que é o casamento. O máximo que elas dizem é o seguinte: o casamento deve ser entre um homem e uma mulher, mas isso não define o casamento. O que é um casamento? É um contrato? É uma relação comercial? É um pacto? O que isso significa? O máximo que as confissões dizem é isso. O que é o casamento de forma mais substancial não é dito, né? Então eles falham nesse ponto aí. O segundo nós encontramos apenas na confissão de 89 e na declaração de Savoy. Isso não é observado, essa deficiência não é observada na confissão de Westminster, é que não há qualquer declaração nessas 2 confissões a respeito do divórcio, embora o primeiro parágrafo deixe margem para interpretação. Se você está com a confissão, abra aí o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo diz assim: o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Ok. E ele diz então: não é lícito ao homem ter mais de uma esposa, nem a mulher ter mais de um marido. Aí o ponto que dá margem para a interpretação é esse: ao mesmo tempo. Então quer dizer que aqui pode existir a ideia de um segundo casamento ou uma possibilidade de divórcio. Mas isso é uma margem para a interpretação e não é claro. A confissão de Westminster reserva 2 parágrafos para deixar isso bem claro, em que as nossas confissões não reservam. Por essa razão, a confissão de 89 e a declaração de Savoy tem 4 parágrafos e a de Westminster possui 6. Então é o seguinte: nós vamos tratar esses pontos de deficiência, né, evidentemente. Sobre a deficiência quanto à falha em definir o significado do casamento, que estão presentes em todas as confissões, nós trataremos na exposição do primeiro parágrafo. Eu vou oferecer para os irmãos 2 definições do que é o casamento. Já a abordagem sobre o divórcio e o novo casamento nós vamos tratar no final da exposição desse capítulo aqui, embora já tenha sido tratado de forma mais substancial. E, evidentemente, quando eu fiz a exposição da parte ali do Sermão do Monte, a partir do versículo 32, sobre o divórcio e, então, a possibilidade ou não do novo casamento, eu fiz uma ampla pesquisa, tanto da perspectiva reformada, puritana e especialmente fundamentada biblicamente. Então, quem não assistiu pode estar lá no canal, os irmãos podem assistir, mas nós tocaremos aqui para aprofundar um porquê disso. O nosso ponto aqui é mais estrutural, tem a ver mais por que essa omissão, né, para a gente entender um pouquinho aí. Mas antes, nós precisamos tentar compreender os possíveis motivos que levaram os autores da Confissão de 89 e, consequentemente, ou por influência ou não, na Declaração de Savoy também, a omitir os parágrafos 5 e o parágrafo 6 da Confissão de Westminster, pertinente ao divórcio e o novo casamento. Então, nós vamos tentar descobrir, né, e eu vou oferecer algumas possibilidades aí para isso. Mas o fato é que as confissões, elas vacilam nesse ponto de
não definiu o que é o casamento, né? E nós podemos, evidentemente, adotar a confissão e colocar algum apêndice na adoção da nossa confissão, uma nota de rodapé na nossa confissão, observando como nós abordamos o casamento, para que para a igreja fique claro como nós enxergamos o casamento. E, evidentemente, como a nossa confissão não trata, nós podemos também colocar um apêndice sobre como a igreja crê em relação ao divórcio e em relação ao novo casamento. Ok, então vamos lá. E as diferenças entre a confissão de fé de Westminster e a confissão de 89. Em nossa análise, nós não vamos nos deter no motivo, por exemplo, que levou a declaração de Savoy a não adotar a redação de Westminster, né? Evidentemente, não é o nosso propósito isso. Nosso propósito, eu vou mencionar alguma coisa aqui, porque tem uma relação entre a confissão de 89 e a declaração de Savoy. Lembra aí que nós estamos aqui no século XVII, né? Então, há muitos anos atrás. Então, a gente tem que entender um pouquinho da realidade ali que circundava ali aquela atmosfera de permanência teológica e eclesiástica da própria igreja diante das autoridades que estavam ali em um certo nível de conflito, né? Então, por exemplo, os batistas eles tiveram muitas dificuldades de serem aceitos porque eles fizeram uma ruptura completa, ou quase que completa, pelo menos em muitos pontos estruturais fundamentais, da teologia das autoridades e que eram aceitos pelo Estado, né? E muitas vezes eles eram confundidos com os anabatistas, que tinham entre o seu meio um grupo revolucionário que era perseguido pelos próprios reformadores por causa da sua agressividade, né? Então nós temos que entender um pouquinho disso, mas nós focaremos então na de 89. Então vamos entender um pouco aqui, ó. Em 46 a confissão foi concluída, teve lá a assembleia, né, todos os divines, que são os teólogos, que foram chamados para formar o que nós vemos hoje, os padrões de Westminster. Então eles concluíram em 46, eles foram chamados pelo próprio parlamento, né, que era um grupo de estadistas que rege a Inglaterra, né, e aqueles países correlatos ali. Então, eles foram chamados pelo parlamento britânico, pelo parlamento inglês, para construírem uma confissão, né, e formar toda a estrutura delineada de culto, de organização da igreja. Então, a confissão de 46, de Westminster, ela foi concluída por esses divines, né? Eu falo divines aqui porque quando vocês pegarem um livro, pode ser que tenha esse nome e vocês fiquem... saibam que são os teólogos ali, são os estudiosos, os autores, certo? Foi concluída em 46. Durante todo 47, ela foi apreciada pelo parlamento. O parlamento tinha que dar a validade daquela confissão. Então, percebe que existe uma supervisão aqui naquilo que foi escrito. E em 48 ela foi publicada. Só que o que aconteceu? O parlamento ele rejeitou os 2 últimos parágrafos do capítulo 24, que é o capítulo 24 da Confissão de Westminster sobre o casamento, porque existe um capítulo, eu acho que é o... Qual é o capítulo? 16, 17, que existe na Confissão Batista, que não existe na de Westminster. Por isso que depois dali, então, a contagem é diferente, embora o assunto seja o mesmo. Então, 24 na de Westminster e 25 na de Savoy de 89. O parlamento rejeitou. Por que o parlamento rejeitou? Por não concordar com as conclusões daqueles teólogos. Lembra lá, no início existia uma ligação muito forte, e assim os próprios teólogos entendiam no início, da própria igreja presbiteriana, ali, da própria igreja reformada confessional, com o Estado. Por isso que existe essa relação de supervisão. Eles tinham que apresentar as suas conclusões e o Estado, o parlamento, tinha que validar ou não. Então, o que foi que o parlamento entendeu? Entendeu que o divórcio não é de jurisdição da igreja, é uma jurisdição civil. Então, isso cabe ao Estado validar ou não, ou legislar sobre o divórcio, e não a igreja. O que foi que aconteceu? As igrejas da Escócia, eles tiveram acesso à cópia do original da Confissão de Fé de Westminster, na íntegra, sem aquela supressão ali do parlamento. E foi essa redação escocesa, buscada do original de Westminster, que se tornou a mais conhecida.
Então foi essa que se popularizou pelo mundo afora e pelas igrejas que foram desenvolvidas, tanto reformadas, né? A Igreja Reformada Escocesa e a Igreja Presbiteriana da Inglaterra. Então foi essa a relação dos dois últimos parágrafos com o desenvolvimento. Então, o que foi que aconteceu? A Declaração de Savoy, ela adotou o texto de Westminster, que foi confirmado, que foi outorgado pelo parlamento, apesar de, ao que parece, eles concordarem com o original de Westminster, mas para evitar algum tipo de conflito, porque eram as autoridades ali, a Escócia poderia, porque existia um distanciamento de autoridade, mas aquelas igrejas ali dificultavam, então, eles irem contra a autoridade vigente. Então, para evitar, apesar de concordar, para evitar a Declaração de Savoy, eles não adotaram os dois últimos parágrafos. Deixa eu só dar crédito aqui, né? Essas observações aqui, eu devo ao pastor Marcos Paixão, que é um grande estudioso batista, tanto da história como da teologia dos batistas, um pastor da Igreja Batista Reformada lá do Piauí, ele tem até um curso, a história e a teologia dos batistas, né? Um curso muito amplo, inclusive agradeço demais a ele que ele me deu uma bolsa, então o Jorge também tem uma bolsa, e nós podemos estudar, então todas essas observações aqui dessa história, eu devo a ele, né? Pastor Marcos Paixão. Então, vamos lá. A Confissão de 89, ela seguiu a Declaração de Savoy, que foi a versão original do parlamento, que foi aquela onde suprimiu os dois últimos parágrafos, embora não fique claro os motivos dessa adoção. E aí, algumas possibilidades para que isso tenha acontecido. Primeiro, eles decidiram seguir o parlamento e, por consequência, seguir a Declaração de Savoy, né, que, embora concordassem com os parágrafos da Confissão de Westminster sobre o divórcio e o novo casamento, eles decidiram não expor na Confissão de 89. Contudo, isso ainda não responde a algumas questões sobre o tema. Então, outra possibilidade. Por ser um assunto de natureza duvidosa, onde não havia unanimidade entre os próprios teólogos batistas de 89 da época, como também não há hoje unanimidade, eles resolveram não adotar, porque não houve um consenso. Lembra lá como aconteceu a redação da Confissão de 89. Tinha a Confissão de 44, 1644 aqui, tinha a Confissão de Westminster e a Declaração de Savoy. Muito provavelmente, como a Declaração de Savoy já era um espelho da Confissão de Westminster, mas uma estrutura congregacional e não presbiteriana, então é provável que a Confissão de 89 tenha baseado especialmente na Declaração de Savoy. Nos pontos de discordância, por exemplo, em relação ao pedobatismo, eles não se basearam em nenhuma. Então, eles olhando para esses documentos que eles tinham diante de si, quando chegou no ponto do casamento, e evidentemente por causa da dureza do coração do homem, havia a necessidade de tratar o que a Escritura trata em relação ao divórcio, e consequentemente a possibilidade ou não do novo casamento. Então, é provável que entre eles não tenha havido, então, a concordância, né, sobre o que adotar na Confissão de 89. Ok, daqui a pouco a gente vê sobre isso. Por fim, e de fato em geral, quando a Confissão de 89 ela não assume qualquer parte da redação de Westminster, isso quer dizer que ela não concorda com aquela conclusão de Westminster. No geral é assim, eu já falei isso para vocês várias vezes. Quando há uma supressão, quando há uma omissão de algum texto da Confissão de Westminster na Confissão de 89, é porque aqueles teólogos, na grande maioria das vezes, não concordaram. Então fica para nós duas grandes opções. Ou eles não concordaram com a Confissão de Westminster quanto ao divórcio e novo casamento, ou eles não tiveram unanimidade entre si e resolveram não adotar, né? No entanto, como observado, pode não ter havido consenso entre os teólogos, ou até mesmo eles poderiam considerar que esse assunto ela deve ser definido por cada congregação, já que não havia consenso.
mais relacionado ao ponto 2 aí que eu coloquei. E essa, meu irmão e meus irmãos, para mim, essa parece a melhor opção, a opção mais prudente de ser considerada. Por quê? Porque os batistas, eles consideram, sobretudo, a independência da igreja local. Então, parece mais prudente que, diante de uma não concordância, não unanimidade sobre esse assunto, um assunto que não tem vitalidade de redenção, ou seja, se você cometer um pecado desse, você não vai perder a salvação, né? O novo casamento, por mais que aquele grupo não reconheça como válido, não é um pecado imperdoável. Então, esse não é um assunto que é tratado de forma vital em relação à redenção. Então, o que foi que eles observaram? Na conclusão que eu cheguei, que cada igreja deveria legislar sobre esse assunto, já que há uma independência da igreja local nesse sistema batista, que é um sistema congregacional. Então, esse parece a melhor opção, né? E existem muitos benefícios nessa conclusão. Existem muitos benefícios quando nós olhamos esse assunto sob os cuidados e a análise da igreja local. Por exemplo, quando é definido um assunto como esse na confissão, né, quando fica muito claro esse assunto na confissão, muito claramente exposto na confissão, o que pode acontecer? A confissão é o documento de doutrina, é o documento teológico que sustenta as concepções basilares de uma igreja. É isso que é a confissão. Ou seja, como nós sabemos se aquela igreja está se desviando dos seus fundamentos doutrinários? A gente olha para as Sagradas Escrituras, mas nós podemos olhar para a sistematização da própria Sagrada Escritura, que é colocada de forma mais resumida e mais clara na confissão, porque ela sistematiza um ensino. Então, por exemplo, se daqui a pouco eu começar a ensinar sobre defender o livre-arbítrio para a salvação, bom, eu posso usar toda a eloquência, toda a oratória para ir introduzindo isso aos poucos na mente dos irmãos. Mas de cara os irmãos vão perceber que isso está contrário à nossa confissão. Por quê? Segundo aqueles que têm uma perspectiva arminiana, parece que em alguns pontos há margem para entender essa possibilidade do crente rejeitar a graça salvífica e ele responder à salvação. Mas na nossa confissão não há nenhuma margem para isso. Nenhuma. Por isso que eu posso usar todo o argumento bíblico, hermenêutico, exegético para mostrar, mas olha, isso aqui realmente, isso aqui parece muito válido. Mas na confissão não há margem. Não há margem nenhuma. Por quê? Porque a confissão já é a interpretação das Sagradas Escrituras. Já é uma interpretação dela. E quando, então, um ponto como esse, que é um ponto extremamente delicado, porque quando nós consideramos a relação matrimonial, a relação de pactualidade entre homem, mulher e Deus se tornando uma só carne, então imagine que dentro do laço do casamento, de forma mais estrita falando, existem 3. Mas quando o casamento é pactuado, só existem 2. Aqueles 2 que se tornaram um e Deus. Essa é a consumação do casamento. Então, quando tem isso muito bem descrito, delineado, definido, esses pontos tratando sobre o divórcio e o novo casamento, numa confissão, seja como for, alguém pode requerer não o divórcio, mas o novo casamento, somente diante do fato dele ter sido divorciado. Mas existe um problema aqui, meus irmãos, e é isso que nós temos aprendido há algum tempo nessa igreja, e especialmente na exposição formal dessa temática
quando nós observamos o texto falando sobre isso no Sermão do Monte, o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós temos aprendido que esse é um distintivo, e eu considero esse um distintivo da nossa igreja, é que, embora nós entendamos, sim, a possibilidade no novo casamento quanto ao divórcio, né, tanto o divórcio quanto o novo casamento, como uma realidade biblicamente sustentada, é necessário para o casamento o mínimo de maturidade e piedade. Não basta uma confissão dizer somente que há possibilidade diante do divórcio do novo casamento. Não basta. Por isso, nós temos que ter muita cautela em pontuar sobre esse assunto. E eu acho extremamente prudente a nossa confissão não trazer isso já muito bem descrito. Porque imagine aí, a nossa confissão traz isso muito bem descrito. Do jeito que a confissão de Westminster traz, que eu vou expor para os irmãos, né? Diante do divórcio, como bem fundamentado, divórcio legítimo nas Sagradas Escrituras, né? Imoralidade, adultério, abandono, morte, há uma possibilidade de novo casamento. Ok. Diante da morte não tenho muitos problemas quanto a isso não, porque não foi uma corrupção de relação de santidade e piedade, mas foi uma corrupção natural, que é a morte, né? A morte é uma corrupção natural. Ok, então não há problema. Diante da imoralidade e diante do abandono, isso aí é um problema, porque isso aconteceu, existe toda uma análise para isso. Se na nossa confissão definir muito claro que, então, o único fundamento para casar de novo é o divórcio, pode casar de novo diante do divórcio. Então, aquele que quer casar de novo irá requerer isso apontando somente para a confissão. Mas está aqui, ó. A confissão crê. Mas não é assim que nós temos aprendido. Nós temos aprendido que nós devemos analisar aquele fato que ocasionou o divórcio e a ruptura da aliança, a quebra da aliança. Se for diagnosticado imaturidade, se for diagnosticado falta de compromisso de piedade e não for enxergado o mínimo necessário para que aquela pessoa contraia a relação matrimonial de pacto com Deus, a igreja não pode validar esse casamento. Porque ela está mais uma vez jogando aquela pessoa e jogando um casal na beira de um precipício, onde eles não têm estrutura para sustentar tamanha responsabilidade. Entenda aqui, meus irmãos, eu não estou falando nem de estrutura financeira, não, mas o mínimo o mínimo é necessário. Né? A pessoa tem que ser pelo menos empregada, né, para casar. Né? Ah, pastor, eu vou noivar. A pessoa não tem nenhum emprego, meus irmãos. Eu vou amaldiçoar esse noivado, não tem nem perigo de amaldiçoar. Pô, mas a pessoa não tem um emprego que quer noivar. Né? Porque é aquela data, pastor, maravilhosa que nós, sabe, eu quero marcar aquela data. A data para ficar marcada nos nossos corações. A pessoa não tem nenhum emprego, meu irmão. Está pensando o quê? Quer dizer, a pessoa está pensando que essa relação entre homem e mulher, seja o namoro, o noivado e, portanto, o casamento, não tem um significado além da satisfação um do outro? Não, de forma alguma. De forma alguma, né? Então, é necessário o mínimo de maturidade e piedade para contrair o casamento. Eu não caso. Quem não enxergar isso? Mas eu não caso mesmo, meus irmãos. De forma alguma. Pode ir para outra igreja e se casar, mas também não vai ser mais membro dessa daqui, não. Mas não caso. Por quê? Porque nós temos que entender o que significa o casamento. Não é uma aventura, não é uma busca por satisfação, não é uma necessidade que você tem para suprir a sua solidão. Não é isso. É um pacto entre duas pessoas e com Deus. Então não adianta simplesmente, e esse vai ser um ponto, evidentemente, que vai ser colocado na nossa confissão como um apêndice, né? Muito bem descrito, como nós observamos o que é o casamento e como nós observamos o divórcio e o novo casamento. Então, essa realidade sempre muito delicada,
ela tem que ser apreciada e validada pela igreja, como reconhecendo a maturidade e a piedade daquele irmão, independente dele ter sido culpado ou não culpado que eu digo é assim, ele não foi um líder como deveria ser, ela não foi um submisso como deveria ser, e aí levou o outro a pecar, ou levou o outro a abandonar, né? Porque numa relação como essa, difícil os dois não saírem culpados. Difícil mesmo, né? A omissão, a irresponsabilidade, a imaturidade, mais imaturidade gera corrupção, gera desgraça, gera omissão. Então é difícil isso não acontecer. Então isso precisa ser trabalhado para ser caminhado à maturidade até um ponto em que aquela pessoa vai compreender, precisa ser acompanhada, precisa ser discipulada, precisa ser ensinada. E quando essa pessoa desenvolveu o compromisso com a igreja, que é uma das partes da qual o casamento ilustra, quando essa pessoa desenvolveu uma relação de maturidade, seriedade com a igreja, já é um gigantesco indício de que aquela pessoa entendeu o que é essa relação. Mas se aquela pessoa não tem compromisso com a igreja, seriedade com a igreja, não tem um desenvolvimento de relação, de maturidade com a igreja, é muito ridículo achar que aquela pessoa vai ter essa relação com o casamento. Nós podemos não enxergar assim, mas o casamento foi criado para ilustrar isso. Simples. Independente de você acredite ou não. Simples. E aí não importa o que você pense, ache ou entenda, não importa. O que importa é o que as Sagradas Escrituras dizem. Então, muito fácil. Como é que, por exemplo, dentro da igreja, como é que uma jovem vai escolher um futuro marido? Tem que ver como ele trata a igreja. No mínimo, como é que um jovem vai escolher uma mulher para ser a sua futura esposa? Tem que ver como ela trata a igreja e se submete às autoridades da igreja e aos irmãos mais velhos. Tem que ver isso. Tem que ver como ela se submete a seus pais. Tem que enxergar isso. Porque existem pontos de contato nessa relação. Vocês entendem esses pontos de contato que eu estou dizendo? Então tem que enxergar. É muito absurdo, é ridículo e já mostra um grande sinal de imaturidade. A própria pessoa ser envaidecida e levada pela emoção de uma paixão carnal a ponto de não enxergar essas coisas. Então, é o mínimo que é esperado de um crente que tem um pouquinho de maturidade e um pouquinho de piedade. É o mínimo que é esperado, né? Então, eu acho que é muito prudente o fato da confissão não abordar isso. E, sinceramente, meus irmãos, se abordasse do jeito que a Westminster aborda, ia ter uma nota de rodapé também. Ia ter uma nota de rodapé ou um apêndice fazendo essa explicação. Porque quando uma igreja adota uma confissão, não quer dizer que ela tem que concordar em minúcias com aquela confissão. Se ela achar prudente, não removendo a sua estrutura e seus pontos basilares, evidentemente, porque aí teria que fazer outra confissão, mas desenvolver um assunto ou botar um ponto de observância, então poderia ter feito. Por exemplo, a nossa confissão não define, ela nos leva a uma direção, mas ela não define categoricamente a nossa perspectiva hermenêutica sobre o fim dos tempos. Ela bota pontos fundamentais e inegociáveis. Que Jesus Cristo, resumindo, Jesus Cristo vai voltar para consumar a sua obra. Mas não diz se ele vai voltar antes ou depois do milênio. Não diz se o arrebatamento vai acontecer antes ou depois da tribulação. Não fala isso. Então, se a nossa igreja chegar a uma conclusão teológica, nós podemos botar uma nota. Ou então nós podemos concordar que isso não é um distintivo entre irmãos e nem eclesiástico. Os reformadores sequer trataram disso. Apesar da confissão nos levar ao amilenismo. A confissão, por ser sua estrutura de continuidade, a sua estrutura pactualista, ela nos leva a uma conclusão mais amilenista, né? A ideia de que
o Senhor, o milênio não é um milênio literal. Esse período que nós estamos passando é o grande milênio descrito nas Sagradas Escrituras, porque o milênio ele é o quê? O milênio é aquela margem de tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Então é um número simbólico. E aí depois disso, então, o Senhor vem, leva a sua noiva aos céus, no mesmo instante desce e consuma o novo céu e nova terra. Né? Então essa é a perspectiva, que é bem mais simples, né? Extremamente simples, né? Não precisa de um gráfico, vai e volta, dá um círculo, uma pirueta, uma cambalhota, né? Mas eu particularmente entendo que esse não é um ponto distintivo, só não pode ser pós-milenista, porque aí é muito difícil, né? A ideia do pós-milenismo é de que o evangelho vai ser pregado a tal ponto de uma grande quantidade de pessoas aceitar a Cristo e o evangelho vai tomar o mundo a tal ponto que Jesus vai voltar. Mesmo isso é muito contraditório. O mundo está ficando pior cada vez mais. O mundo está ficando cada vez mais corrompido. Então, pós-milenista é difícil. Né? Pré-milenista há a possibilidade. Né? Pré-milenista histórico, não dispensacionalista. Mas, desculpa aí, essa foi um parênteses gigantesco que eu fiz aqui, né? Ok. Alguém tem alguma dúvida quanto a esse ponto? Meus irmãos, eu não consultei de 44. Não consultei mesmo. Eu sei que nesse capítulo não tem nenhum ponto da de 44. Não tem. Não trouxe nenhum trecho da de 44. Mas a de 44, ela parece mais uma declaração, que é bem breve, do que uma confissão muito detalhada. Então, por exemplo, ela trata os pontos em um parágrafo. Né? Então, ela parece mais uma declaraçãozinha pequena. Eu não sei como ela trata, porque eu não consultei mesmo, mas na confissão, nessa parte, nesse capítulo, ela não traz nenhuma palavra sequer, nenhuma sentença da de 44. Por isso que e foi por isso que eu não consultei, porque tem um arquivo que é a tabulação das confissões. Muito interessante. Ele foi produzido em inglês, mas já foi traduzido, em que ele bota um do lado do outro, a Confissão de Westminster, a Declaração de Savoy e a Confissão de 89. E aí ele mostra as diferenças e aquilo que eles concordam. Né? Então, de cara, a gente já vê, pelos sinais de cores que eles colocam, de cara nós vemos o que concorda, o que não concorda, o que é de 44, o que é só de uma, né? Depois eu mando para vocês, tá bom? Eu botar num grupo, mandar no WhatsApp, eu mando para vocês, é muito bom de analisar. Ok. Então aqui vai ser o esboço do nosso capítulo, né? Então vamos tratar de forma rápida, porque a gente já discutiu muita coisa aqui, né? Aqui o esboço do capítulo. Esse esboço é do Samuel Waldron, que é um comentarista da Confissão, ainda vivo. Então, o parágrafo 1, ele trata da regra monogâmica do casamento. Nesse breve parágrafo, a Confissão de 89 observa tanto a diversidade de gêneros, né? Tem que ser um homem e uma mulher, necessária, quanto à devida limitação numérica na concepção bíblica do casamento. Tem que ser um homem e uma mulher. Mas aí, antes eu quero dar a definição bíblica do casamento. Primeiro eu vou dar uma definição que é um misto de Jay Adams, que é um teólogo que trabalha muito na área de aconselhamento, e ela foi um pouco mais desenvolvida por esse estudioso da Confissão Batista Reformada, que é o Samuel Waldron. E depois eu vou dar uma outra definição. Ele diz o seguinte: casamento é um pacto de companheirismo. E aí o termo importante aqui é entender o que é um pacto. Certo? Ele é um pacto de companheirismo. É uma promessa pública e formal, juramentada, é isso que é feito, por um homem e uma mulher, um ao outro, né? Que os leva a uma união matrimonial destinada a proporcioná-los uma vida de companheirismo multidimensional. Que é isso? Existem realidades que eles vão experimentar no casamento que eles não iriam experimentar se não estivessem casados. Assim como existem realidades que aqueles que não são membros de uma igreja não irão experimentar como se eles fossem membros, né? Então, existem
essas diferenças. Ok, aqui Andreas Kostenberg, esse livro aqui é o melhor livro que nós temos. Eu vou dizer em português porque eu não conheço os em inglês, né? Mas é o melhor livro que nós temos para falar sobre família e casamento. Olha, quando eu estava estudando, eu já tenho estudado muito antes de pregar aqui sobre esse tema no Sermão do Monte, eu já estudava muito sobre isso para chegar a uma conclusão, né? Já porque é uma questão muito debatida. E eu tenho muitos livros falando sobre isso, muitos, né? Desde aqueles mais fechados até os mais abertos, né? Muitos. E sempre quando eu começo a ler, eu sempre começo pelos mais fechados, né? Porque também eu sou radicalzão, né? Então, eu sempre começo pelos mais fechados. E aí vou desenvolvendo. Mas o Andreas Kostenberg, ele é um grande apanhado de pesquisa em muitos livros. Eu acho que tem um aqui, ainda na livraria. Sensacional o livro. É completo. Pra vocês terem ideia, ele desenvolve até o conceito de infertilidade, fertilização, inseminação, desenvolve sobre sexualidade, homossexualidade, família, papel de homem e da mulher na antiga aliança, na nova aliança, quais os papéis dos pais em relação aos filhos requerido hoje. Ele desenvolve tudo, meus irmãos. E aquilo que ele ele acha não prudente desenvolver por causa do espaço, ele observa. Mas o excelente dele, sabe o que é? É que as notas de rodapé, de pesquisa e de indicação de livros é surpreendente. Surpreendente. Se ele não desenvolve um assunto em profundidade, ele indica um livro que desenvolve. E se o livro tiver em português, ele já dá qual é o livro, a editora e tal. Excelente esse livro, certo? E ele diz o seguinte: o casamento é um vínculo sagrado. E aí é interessante entender que é sagrado, mas não é sacramental, como a Igreja Católica Apostólica Romana identifica. Por isso que a Igreja Católica ela reconhece um caráter de indissolubilidade diferente do que nós conhecemos. Por quê? Porque o caráter indissolúvel do casamento ele deve ser concebido diante do ideal de Deus, mas por causa da corrupção houve a permissão de ser dissolvido, embora haja pecado na dissolução. Certo? Então, todo divórcio é pecaminoso. Não existe divórcio que não tenha pecado. Todo divórcio tem pecado. Não existe. O fato de ser sacramental na perspectiva católica apostólica romana é de que não há essa possibilidade de ser dissolvido, a não ser aquele que tem a voz de Deus. Quem é que tem a voz de Deus? O Papa. Então, eles sim podem dissolver um casamento, a ponto daquela pessoa não ser divorciada, ser solteira, na perspectiva deles. Então, eles podem fazer isso, né? Pode falar, amor. Deus, casamento e família, Andreas Kostenberg. Um vínculo sagrado, a sagrado aqui, nessa perspectiva, é porque é santo, né? É separado de outras instituições, um vínculo sagrado entre homem e uma mulher, instituído por Deus e firmado diante dele, ainda que o casal não reconheça isso, mas todo mundo que casa está fazendo isso. Normalmente, pela relação sexual, ela é consumada. Então, quando o se tornar em um fica evidente, se torna material. É quando aquilo que é espiritual, se torna material na consumação sexual. É quando eles têm a relação. Né? É interessante que até o Estado entendeu isso. Diante do Estado, o casamento só é consumado quando há relação sexual. Interessante isso, né? Até o Estado compreendeu essa realidade. Mas ok. Alguma dúvida até aqui, meus irmãos? Não? Então isso é o casamento. O caráter de importância aqui é entender essa sacramentalidade do pacto, diferente da Igreja Católica, e entender que é um pacto, né? E como foi instituído por Deus, carrega o ideal dele, por isso esse caráter de ser dissolvido. Por isso que em todo divórcio há pecado, porque o divórcio só foi permitido por causa de quê? Da dureza do coração. E coração duro é pecado ou não é? Pecado. Certo? Então, todo divórcio há pecado. Todo. Ok? E aqui, vale ressaltar, de cara aqui,
que quando os teólogos de 89 eles formularam essa confissão, embora hoje tudo gira em torno da homossexualidade, tudo hoje gira em torno da homossexualidade, isso sequer passou na mente deles naquele tempo. Né? Por isso que nós não vemos aqui de forma tão mais descrita, detalhada, mas bem sucinta, né? Tá aí, ó, bem sucinta, que é um homem ou mulher. Né? Então isso já limita todas as outras possibilidades. Mas a atmosfera que nós vivemos hoje não era vivenciada por eles. Né? Então nós não temos mais detalhes aqui, mas isso daqui supre as nossas necessidades quanto ao fato de qualquer tipo de união homossexual. Né? Então o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Não é lícito ao homem ter mais de uma esposa, nem a mulher ter mais de um marido ao mesmo tempo. Então esse ao mesmo tempo ele dá a margem que eu falei para os irmãos, né? Para entender. Esse texto ele é tão claro para nós, aqui nós estudamos tanto sobre isso, e que nós vamos passar por ele. Né? Nós já estudamos muito. Quantas vezes vocês já ouviram falar sobre casamento aqui, sobre família, sobre união de uma mulher, sobre sexualidade? Então nós já vimos muito sobre isso. Né? Então nós vamos passar por ele, inclusive o texto aqui da liturgia que foi lido é o texto que remonta aqui ao texto basilar, que mostra o ideal criacional de Deus antes da queda. Né? Então, até o próprio Senhor Jesus Cristo e o apóstolo Paulo, quando vão tratar sobre casamento, eles vão para Gênesis, mostrando sempre que o casamento deve ser consumado, deve ser buscado na perspectiva do ideal, porque sempre eles remontam para o ideal, sempre. Né? Então, isso fica muito claro para nós. Né? Ok. Os irmãos tiverem perguntas, os irmãos fazem. Mas e o propósito principal do casamento? Então, aí nós vemos aqui que a confissão ele formula em 3 propósitos, 3 pontos que descrevem os propósitos do casamento. E fazendo isso, então, contraria a perspectiva, a visão da Igreja Católica Apostólica Romana de que o casamento, o objetivo principal do casamento é a procriação. O objetivo principal do casamento é gerar filhos, né? É multiplicar. E aí ela contraria um pouco isso, porque ela mostra em 3 pontos esses propósitos. E é interessante porque, quando nós estudamos aqui, você lembra de uma série sobre sexualidade que foi dada aqui, sei lá, quanto tempo? 1 ano atrás? Né? Eu não tinha lido a confissão. Eu não tinha pesquisado na confissão. E foi uma surpresa feliz quando eu cheguei na confissão e encontrei a mesma estrutura. Né? Mesma estrutura. Diz assim, então. Ok. Deixa eu colocar um ponto aqui. Só o voltinho. Não. Deixa eu colocar um ponto aqui de diferenciação bem sutil, mas necessário. Existe uma diferença da Confissão de Fé de Westminster, da Declaração de Savoy e da Confissão de 89. Essa diferença pode parecer muito detalhista, mas ela mostra justamente a perspectiva pedobatista das duas confissões. Porque lembra lá, a Declaração de Savoy, ela é congregacional, né? Ela entende que a igreja é independente, e a igreja local, ela tem autoridade, não existe autoridade sobre ela, a Declaração de Savoy, certo? Mas ela é pedobatista. Elas têm as crianças como filhos da aliança, por isso que elas batizam as crianças, certo? Aí quando ela foi falar dos propósitos do casamento, ela colocou uma realidade que só pode ser identificada se alguém tiver essa perspectiva pedobatista. A nossa confissão diz assim, o casamento foi ordenado para o mútuo auxílio de marido e mulher, ok? Né, uma auxiliadora, né? Para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima, Malaquias capítulo 2, versículo 14 e 15, fala dessa semente piedosa que a relação de uma mulher deve trazer. Abre aí, Malaquias 2. Malaquias 2, 15. Ok, beleza. Mas daqui a pouco a gente continua. Só abre aí para eu desenvolver para os irmãos. Através da propagação de uma raça, ou da humanidade por sucessão legítima, né? Ok? Aí a Confissão de Westminster, a Declaração de Savoy, ela coloca assim, e da igreja por uma semente piedosa.
como é que a nossa geração de filhos vai em si fazer a propagação da igreja? Não vai. Porque os nossos filhos podem ser ímpios, não podem não? Podem ser descrentes, podem não nascer de novo. Mas essa é a perspectiva de que os filhos deles são filhos da aliança. E eles nascem sob a nova aliança. E aí, os batistas observaram isso e eles suprimiram isso. Eles não concordaram. Porque só faz parte da igreja quem é nascido de novo. Só faz parte da nova aliança quem é nascido de novo. Por isso que nós não vemos isso na confissão. Quando Malaquias 2,15... Alguém lê Malaquias 2,15 aí? Não permitiu, mesmo que havendo dele um pouco de espírito, porque somente ele estava descendente e todo pego de Deus. Pronto, pode ler. Portanto, cuidar de vós mesmo, e ninguém seja fiel para o mulher da confiança. Mas interessante, essa descendência que prometera, né, que ele prometeu, algumas traduções colocam como uma descendência fiel ou uma semente piedosa, porque descendente é semente, né? Então, descendente fiel ou semente piedosa. Só qual é o problema? O fato de gerar filhos em si não gera uma descendência piedosa. Por quê? Porque Malaquias aqui ele está se referindo não somente simplesmente à procriação. Por quê? Porque isso eles já estavam fazendo. Eles estavam com casamentos mistos entre os judeus e os povos pagãos. E eles estavam gerando filhos. Então, o ponto de Malaquias aqui não é falar simplesmente da procriação, porque procriar eles já estavam fazendo em si, eles estavam procriando. Mas o ponto aqui é justamente falar da instrução que leva à descendência piedosa. Deuteronômio capítulo 6 fala o quê? É isso que eles deveriam fazer. Encucar. Como? Todos os aspectos. Sentado, andando nos umbrais da porta, bota na testa, bota na mão. Porque gerar filhos em si não gera uma descendência piedosa. E eles já estavam fazendo isso. É isso que Malaquias combate, os casamentos mistos que geravam então uma descendência pagã. Porque existia a disputa de culturas e de religião. Quem o filho deveria seguir? A religião e a cultura do judeu? Ou a religião e a cultura do pagão? Quem? Então, eles deveriam, então, gerar uma descendência piedosa através da instrução. A Almeida Revista e Corrigida diz assim, ele, Deus, né, buscava uma semente piedosa, né, e, portanto, guardai-vos de vosso espírito e a ninguém seja desleal para com sua mulher da sua mocidade. Né? E aqui ele fala também da relação pactual. Então, o entendimento, e eu estou fazendo essa citação porque nesse ponto de semente piedosa, a Confissão de Westminster bota Malaquias capítulo 2, versículo 15. Né? Mas o fato de nós gerarmos filhos não leva à sucessão legítima da igreja, não. Se os filhos são filhos da aliança, eles são filhos da antiga aliança, não da nova. Porque da nova aliança é necessário um coração novo. Ter as leis de Deus gravadas no coração. Isso é inegociável. Né? Então vamos lá. Primeiro ponto, né? O primeiro ponto tratado aqui do propósito principal do casamento. O casamento foi ordenado para o auxílio mútuo entre homem e mulher, e aqui mostra uma discussão que talvez vocês ainda não tenham ouvido, mas a ideia de igualdade, complementaridade. Os homem e mulher, eles são iguais quanto valor, mas diferentes e complementares quanto em funções, né? Quanto em papéis a desempenhar. Paulo deixa isso muito claro. O próprio Malaquias, no versículo 14, aí, fala desse auxílio que é exercido em relação à mulher, da mulher em relação ao homem, e o próprio texto de Gênesis capítulo 2, versículo 18, fala dessa ajudadora idônea, dessa auxiliadora adequada. Né? Então, a relação de homem a mulher, diante de Deus, evidentemente, são iguais,
mas as funções, a economia, o desempenho no plano redentivo de Deus e nesse lado da eternidade é de complementaridade de papéis. Um complementa as necessidades do outro, certo? Ok? Então vamos passar direto por aqui. Outro propósito, né? Para a propagação da humanidade por uma sucessão legítima, ou seja, para a procriação. Né? O casamento, ele foi feito olhando essa realidade da execução da obra de Deus. Sem a mulher, o homem não conseguiria fazer isso, né? Mas também porque eles deveriam multiplicar. E aqui a gente deve entender qual é o ideal de Deus, quando nós concebemos a ideia de sucessão legítima, de uma multiplicação legítima. É esperado de nós uma semente piedosa, meus irmãos. Deus espera do seu povo uma semente piedosa. E só o fato de você gerar filhos não vai gerar uma semente piedosa, não. Você tem que inculcar, você tem que encharcar o seu lar de piedade. Então, essa semente legítima que o primeiro Adão pecou em fazer, o primeiro Adão, ele deveria gerar um reino para Deus. Mas o que foi que saiu do primeiro Adão? Um reino parasitário. Um reino que concorre com o reino do grande rei. A sucessão de Adão, a descendência de Adão, não foi uma descendência legítima. Não foi uma descendência piedosa. Por isso que é importante entender que o segundo Adão, sim, necessariamente aqueles que estão nele, Jesus Cristo, necessariamente são uma semente piedosa. Necessariamente. Por isso que o quê? Necessariamente o coração tem que ser transformado. Necessariamente. Por quê? Porque senão ele falhou. Você diz assim, é o meu filho da aliança, e ele não é crente. Que aliança é essa? Quem fundou essa aliança? É sustentado em quem essa aliança? Se é possível fazer parte dessa aliança e ser crente. Vocês entendem? É isso. Né? Agora, é requerido de nós, sim, uma semente piedosa, conforme o texto que nós lemos. Eu não estou lendo os textos porque são Gênesis 1 e 2, meu irmão. Não tem mais para onde correr, não. Vocês já sabem disso aí, né? Não tem muito o que fazer, não. Então, e para a prevenção da impureza. Quando eu via esse daqui na construção, eu fiquei maravilhado, porque foi isso que nós estudamos, não foi? Foi isso que nós estudamos, né? Evidentemente, o prazer perpassa todos eles, né? Há prazer no casamento. Um dos aspectos do prazer é a relação sexual. Mas existe o companheirismo, existe a união, existe a unidade de piedade, existe a amizade com Deus, e com você e o seu cônjuge para com Deus. Existem todos esses aspectos de prazer e o prazer do sexo também, né, que perpassa todas essas realidades de complementaridade, de procriação e de prevenção da impureza. E nós vemos isso em 1 Coríntios capítulo 7. Não sei, eu lembro muito bem desse capítulo, né, mas vamos abrir só ele, para que os irmãos tragam melhor a mente. Alguém leu o versículo 2, depois o versículo 5, depois o versículo 9. Ok, lê de um por um, acabou? Então, seria bom que todos vocês fossem como eu, diz Paulo, né? Seria bom que ninguém casasse. Porque a seara precisa de trabalhadores. E, querendo ou não, na relação conjugal, você não poderá dar... Quando você é casado, você não poderá dar tanto que você poderia dar se você não fosse. Por quê? Porque você não vai negligenciar o seu casamento. O próprio Paulo entende isso. Então, existe uma negligência daqueles que querem trabalhar incansavelmente para o reino e não cuidam da instituição que vem antes nessa relação, que é o casamento. Ele não pode negligenciar o casamento
Então, o entendimento de Paulo é muito implicitamente aí falando, né? Ele não diz isso de forma muito clara, mas o entendimento dele é muito claro. Qual é o entendimento dele? O casamento vai exigir mais de vocês. E vocês não poderão dar tanto quanto vocês poderiam dar ao reino. Ou seja, o reino que eu digo é pregação do evangelho, né? Isso que ele estava fazendo. Por isso que, como ele está dando. É isso que ele está fazendo. Vocês não vai ter como vocês ficarem viajando direto para missões. Não vai. Porque vocês são casados, né? Então, seria bom que todos vocês fossem como eu, né? Mas eu sei que existe a corrupção. Eu sei que existe o pecado, né? Eu sei. Então, vocês têm que se casar. Versículo 5 diz o quê? Não vos livreis um ao outro, tal talvez por muito tempo. Ora, terminou não? Texto grande, vai, continua. Para vos dedicar à oração, novamente, para que Satanás não vos tente por tal. Ok. Olha a reflexão. Se por causa da impureza vocês precisam se casar, então por causa disso vocês não podem ficar muito tempo sem sexo. Por quê? Por causa da impureza. Por isso vocês precisam se casar. Né? Quer dizer, eu estou falando do desenvolvimento dos propósitos. Não estou dizendo que esse é o principal, né? Tanto que esse aqui está no último. Certo? Entende? Então entendam. Nós precisamos entender o casamento e tudo aquilo que estrutura o casamento para que esse casamento seja piedoso. O sexo é um deles. O sexo é um deles. Por causa dessa imoralidade, né? Versículo 9 diz... Porque existe a brasa, né? Então é melhor casar do que viver nessa concupiscência, né? Ok? Perguntas? É interessante a citação de Waldron. Ele diz o seguinte, a solução, né? Qual é a solução para a impureza, para a imoralidade? Qual é a solução para a concupiscência, né? Ele diz, a solução divinamente ordenada para as lutas contra a luxúria sexual comum a homens e mulheres solteiros não é tão gloriosa quanto uma experiência espiritual exaltada. Muitas vezes é algo tão simples quanto o casamento cristão. Você não precisa se distanciar em mosteiros de toda a sociedade e ficar recluso num lugar sem internet, sem televisão, o homem sem ver mulher, a mulher sem ver homem, e viver ali 24 horas além das Sagradas Escrituras. Não, é só casar. É simples. É só casar. Simples assim, né? E perceber as disciplinas espirituais do casamento. Então, os últimos 2 parágrafos, para nós terminarmos, né? Ele mostra as partes, né? As partes constituintes, legítimas do casamento. A liberdade e a restrição. Nos 2 últimos parágrafos, a Confissão de 89 aponta a liberdade e as restrições bíblicas em relação ao casamento. Então, diz assim, o casamento é lícito para todos os tipos de pessoas, e aí todos os tipos, a ideia de todas as idades, todos os estados sociais, todas as raças, todo o estado de saúde, né? Todos os tipos de pessoas, desde que possam dar o seu consentimento. Então, no casamento, é necessário o entendimento do que está sendo feito ali, né? O consentimento aqui é de aceitação mesmo, né? Não é forçadamente, né? Porque senão ele não vai pactuar diante de Deus. Não vai, né? Então não existe ali uma relação, né? Então é necessário o consentimento. Ok. Então essa regra é a regra da liberdade. Vamos abrir aí. Esse 1 Timóteo 4:3, ele fala daqueles que são os perversos, né? São falsos mestres, aqueles que proíbem o casamento, né? Então ele é lícito para todos, né? O casamento, né? A não ser para aqueles que não é lícito por questão de consciência, para aqueles que receberam o dom, né, da abstinência, como nós já vimos. Mas Hebreus 13:4 diz o quê? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leite sem mácula, porque Deus dará aos impuros e adultos. Aí, porque a impureza, o matrimônio é digno de honra, porque ele supera a impureza, né? Ok. No entanto, e aí ele já começa,
esse primeiro ponto foi a liberdade. Daqui para frente são só as restrições. No entanto, é o dever dos cristãos casarem-se no Senhor. E, portanto, como aqueles que professam a verdadeira religião, não devem se casar com infiéis ou com idólatras. Se não me engano, a Confissão de Westminster ela bota um ponto para falar sobre os papistas. Aqui, a Confissão de 89, ela sumariza o fato de ser idólatras ou infiéis. A Confissão de Westminster ela diz claramente os papistas, né? Naquele contexto existia uma luta muito grande contra a Igreja Católica, né? Então, os idólatras nem devem, como aqueles que são piedosos, estar em julgo desigual, casando-se com os que são ímpios em suas vidas ou dependem de heresias condenáveis. Olha, interessante. Por que adotar a confissão foi tão tranquila para mim e para essa igreja? Porque isso tudo aqui a gente já defendia. Sem ler confissão, sem ter conhecimento da confissão. Tudo isso aqui já era defendido por nós. O que nós estamos vendo aqui é só a formalização de uma crença que já era pregada aqui. Né? Então, primeira, esse restante do primeiro parágrafo, ele fala das restrições cristãs. Ou seja, restrições pertinentes à fé. O que a nossa fé não nos permite. Ela não nos permite isso. Então, são restrições observadas nas Sagradas Escrituras. Então, casar no Senhor implica em quê? Vamos ler aqui, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. Ele fala então dessa possibilidade do novo casamento, né, diante da morte aí. Ele diz assim, versículo 39 diz assim: a mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Por quê? Porque casar no Senhor é o único ponto que deve ser observado com mais alto valor. Casar na piedade, casar com irmãos, casar no pacto, casar com o Senhor. Existe uma passagem na Escritura que é muito claro quanto a isso. É a mais clara de todos, independente de versículos que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, que são bem claros aqui. Mas existe uma passagem na Sagrada Escritura que é extremamente clara. Ela está de Gênesis a Malaquias. Né? Qual era o pecado maior que existia ali depois da idolatria do que, a não ser aquilo que levava à idolatria, que é ter casamentos mistos? O que Neemias faz com aqueles que contraíram casamentos com pagãos? Eu estou para adotar essa prática aqui também. Arrancar cabelos, bater, né? Neemias é do meu naipe. Eu tenho um pouco de Neemias, um pouco de Davi, né? Pedro, um pouco de Pedro. Né? Então, é isso. Tem até o texto aqui em Neemias 3:25, né? Então, muito claro isso, né? Casar isso no Senhor. O que é casar no Senhor? Qual é a responsabilidade de casar no Senhor? Beleza, pessoal, casar com crentes. O que é ser crente? É só a pessoa fazer parte de uma igreja? Não. O que é que a pessoa tem que fazer? A pessoa tem que avaliar cuidadosamente a profissão de fé daquele com quem ela está pretendendo ter um tipo de relacionamento. É evidente isso. Tem que avaliar, tem que averiguar, tem que ver todos esses pontos que eu falei para os irmãos que são implicações aí de casarem-se no Senhor, né? Esses pontos que eu já mencionei para os irmãos. Ok, segundo. O quarto parágrafo, ele não tem nenhuma divisão só porque ele sumariza uma restrição natural aqui. Você lê Levítico 18, você vai ver todas essas restrições, né? Não deve se casar com pessoas entre as quais existem grau de consanguinidade ou parentesco, aqui que ele chama de afinidade, que sejam proibidos na palavra de Deus, certo? Esse detalhe aqui é interessante, de proibição da palavra de Deus,
Porque em Levítico capítulo 18, ele vai dar justamente essa lista de proibições. Não existe outro lugar que seja tão detalhado, a não ser esse texto, tem um texto de Deuteronômio, que não está aqui, mas tem um texto de Deuteronômio que também descreve um pouquinho, mas o texto de Levítico capítulo 18 deixa isso muito, muito claro, né? As uniões incestuosas também são proibidas. Aqui vocês observam que são restrições naturais, né? As restrições incestuosas jamais poderão ser legitimadas por qualquer lei humana, né? Então, por exemplo, se existem vários tipos, meus irmãos, de projetos que tentam legalizar. Primeiramente começa com um projeto cultural, né? Para que aquilo, e é assim que começam muitos projetos de leis, ou leis são formuladas, ou leis são derribadas, quando aquele comportamento ele se torna parte de uma cultura. Então, quando ele não se torna agressivo, quando ele não se torna imoral para aquela cultura, aquele casamento, aquela relação, ela precisa ser legalizada na Constituição que rege uma nação. Então, existe um movimento que é mais cultural, que tem que ser encaminhado em muitos projetos para serem legalizados. É a relação de pai e filha, de mãe e filho, né? Existe essa relação. Então, quando isso, e entre irmãos, então, por mais que isso seja validado legalmente, seja por qualquer aspecto de leis ou qualquer documento de leis, devem ser reprovados categoricamente pela igreja, pelos cristãos, né? Independente de qualquer tipo de consentimento da própria pessoa, né, e do Estado. Deve ser reprovado, né, abertamente. Pois não é lícito para as pessoas viverem juntas como marido e mulher. Então nós vemos aqui, eu não vou ler para os irmãos, porque é uma lista bem grande, e aquela lista que parece aquele negócio que o pessoal faz quando vai cantar, o pé de Pedro é preto, né? Então, você ler Levítico 18, como é que é? Cosmovisão. Então, o pé do peito de Pedro é preto, não é não? Então, eu não vou ler não, porque ele diz lá, não é tua, não é lícito, não é tua mulher, é mulher, então ele repete muito, então você lê lá, muito claro mesmo, muito claro, né? Aí você vai ver lá que não tem primo. Não tem. Então, não é pecado casar com primos. Talvez não seja prudente quanto à genética, porque traz complicação, pode trazer complicação, né? Então, pode ser evitado por questões de prudência genética, mas não por ser contrário à palavra de Deus. É mais uma prudência genética, porque pode trazer algum tipo de complicação. Mas se você ler lá tudo, e qualquer passagem das Escrituras, não tem. É tanto, meus irmãos, que a redação original da Confissão de Westminster tinha um texto que pareceu duvidoso, que pareceu confundir quando falava desse aspecto de consanguinidade. Por quê? E de parentesco. Porque quando a Confissão fala de consanguinidade, ela fala relação através de sangue. E quando ela fala de parentesco ou de afinidade, ela fala de relação contraída no matrimônio. Certo? A relação, você passou a ter parentes que foram contraídos por causa do matrimônio. Digamos assim, na sua estrutura familiar maior, foi enxertado na sua família outras pessoas, mas só foram enxertadas por quê? Por causa do parentesco, por causa da afinidade. Então, consanguinidade em relação ao sangue e parentesco ou afinidade, como algumas traduções colocam, é contraída pelo casamento, certo? Essa relação parecia um pouco complicada na redação original de Westminster. No final do parágrafo 4, a Confissão de Westminster, no seu original, ele descrevia mais, era bem maior do que nós temos aqui, que é muito similar aqui esse ponto. Quase idêntico. Mas ela continuava. O que foi que aconteceu? Naquela revisão pelas igrejas presbiterianas americanas de 1788, na primeira revisão, isso foi suprido. Como a Igreja Presbiteriana do Brasil adotou a confissão revisada, na Confissão do Brasil também não tem. Mas não é que dizia que era pecado casar com primos, não é. Mas a redação pareceu duvidosa, dava margem
Então, para suprimir isso, eles retiraram. E é interessante isso, ó, vocês percebem isso, quando eu falei da gente colocar uma nota de rodapé na confissão ou colocar um apêndice. É isso que as igrejas têm que fazer. A igreja, o que é uma igreja reformada? Uma igreja reformada, ela está sempre se reformando. Como? À luz da cultura? Não. À luz da palavra de Deus. Sempre. Ela olha para a sua cultura, olha para as necessidades que a igreja impõe e através da própria palavra ela vê. Então, existem, por exemplo, situações em que nós seremos mais, que nos deixará mais sensíveis a consultar tais temas nas Sagradas Escrituras, a estudar com mais sensibilidade determinados aspectos o desenvolvimento desse estudo faz com que nós corrijamos ou suprimamos ali alguns pontos de um texto que não é inerrante. A confissão não é inerrante. O que é inerrante é o quê? A Sagrada Escritura. Então nós temos que olhar isso e fazer os complementos necessários, né? Por exemplo, existem pastores que não concebem. A única possibilidade para o novo casamento é a morte. Pastor Marcos Granconato, por exemplo. Num dos distintivos da classe, quando eu tive contato com ele, eu pedi a ele a apostila que ele usa na sala de novos membros, e tinha lá distintivos da Igreja Batista Redenção. Um dos distintivos era esse. Para ser membro da nossa igreja, você saberá que se caso houver o divórcio, que há a possibilidade, nós não reconhecemos a possibilidade de novo casamento, a não ser que o cônjuge morra. Então, todos que fazem parte daquela igreja têm que assinar embaixo disso, né? Então, existem essas particularidades, né? Como essas particularidades elas não são observadas, por exemplo, na nossa confissão, como eu descrevi para os irmãos no início, então elas precisam ser colocadas, botam nota de rodapé, né? Assim como o anticristo não é o Papa, onde as confissões mostram, tanto a de Westminster como a Declaração de Savoy, como a Confissão de 89, né? O anticristo não é o Papa, mas naquele tempo parecia ser, não parecia? Né? Quem era o poder e a autoridade mundial, né? Então parecia ser, né? Então aí, se vocês observarem, eu acho que a nossa ela está riscada e tem uma nota de rodapé, né? Então nós podemos deixar lá riscada para guardar a historicidade ou podemos suprimir, não tem problema quanto a isso, né? Ok? E aí o divórcio, novo casamento, nós assinamos embaixo de Westminster, né? Do mesmo jeito que a Westminster observa, colocando os pontos de observação quanto à maturidade e piedade. A confissão, como eu já observei, não foram adotados pela confissão de 89, né? Mas era muito provável que muitos concordassem, outros não. Então, porque não havia unanimidade, eles não adotaram. Então, esses dois parágrafos são da confissão de Westminster, que nós concordamos. As ressalvas são quanto à supervisão e pastoreio, né? E diz assim: o adultério ou fornicação cometido depois. Esse contrato daqui que ele está falando é o noivado, certo? Né? Lembra lá quando José ele tem um compromisso? Então, o contrato de noivado era uma aliança. Por isso que fala que pode ser repudiada. Na cultura judaica. É uma aliança. É tanto que na nossa cultura não se dá um anel também, não? Né? Dá um anel. Então, porque a gravidez de Maria o tornou lícito repudiá-la. Eles eram noivos, né? Não eram casados. Eles eram noivos. Então ele podia ser repudiado. Por quê? Porque ali naquela cultura o noivado é uma aliança, é um contrato, né? Feito. E aí ele fala disso. Ó. O adultério ou fornicação cometido depois de um contrato sendo descoberto antes do casamento dá à parte inocente justo motivo para dissolver o contrato. No caso do adultério, né, depois do casamento, a parte inocente é lícito propor o divórcio e depois de obter o divórcio casar com o outro, como se a parte infiel fosse morta. Então esse é meu ponto de dificuldade, porque não bota nenhuma reticência, não desenvolve mais. Quer dizer,
o pressuposto para casar de novo é o quê? O divórcio. A nossa concepção não é isso, não. A nossa concepção, evidentemente, é o divórcio e maturidade e piedade. Não é. E isso é algo que pode parecer relativo. Pode parecer relativo. Mas é isso que a igreja faz todos os dias. Supervisiona uns aos outros. Confirma a fé uns dos outros. É isso que a igreja faz. Todos os dias. Né? Então esse é meu ponto. Isso não é suficiente. Nós concordamos, evidentemente, os 2 parágrafos nós concordamos, mas tem as reticências, a nota de rodapé aqui. Ok? Então esse texto de Mateus 1 aí que fala do contrato de Maria com José. E dos textos que falam sobre divórcio. Posto que, e é o 6º parágrafo, posto que a corrupção do homem, e é muito interessante deixar isso muito claro, por causa da corrupção, né? Posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo, só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio, o adultério, ou uma disserção tão obstinada, e eu achei essa observação assim muito, muito boa mesmo, tão obstinada que não possa ser remediada. Por quê? Porque a busca é por remediar. Né? Que tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil. Para a dissolução do matrimônio é necessário haver um processo público e regular. Por quê? Porque assim foi o casamento. Né? Não se devendo deixar ao arbítrio e discrição das partes a decisão do seu próprio caso. Então, é necessário o cuidado, é necessário a ajuda, é necessário a igreja, né, ajudar para que não haja essa ruptura. Até os processos legais de magistrados, em algumas instâncias, buscam dissuadir a pessoa daquela ruptura. No momento do calor dos ânimos, então, por isso que eles não podem tratar. Existe o calor dos ânimos ali, eles não podem tratar. Existe a necessidade de outros, de terceiros, tratarem. Ok, meus irmãos? Dúvidas? 50 minutos de aula, nós estamos bem de tempo, né? Vamos, nenhuma dúvida? Tudo tranquilo? O microfone aqui, como é o nome do secretário do Silvio Santos, hein? Liminha. Em relação aos puritanos, né? Eu acho que é antes das confissões, né? Assim, mais ou menos. Não, os puritanos eles formularam as confissões. Eles tinham qual era a visão assim, da grande maioria? Não era unânime. Você encontra puritanos que falam contra o divórcio e casamento. É difícil falar contra o divórcio porque falar contra o divórcio é dizer assim, você não vai odiar, né? Você não vai não amar, né? O lance maior é falar contra o novo casamento, porque o divórcio ele aconteceu por causa da dureza do coração, né? Não foi o novo casamento que aconteceu por causa da dureza, né? Mas foi o divórcio. Então como é que você vai dizer para alguém assim, não tenha um coração duro, não tenha? Aí ele já foi dado justamente para não haver maltrato com a esposa ou com o cônjuge, né? Então é difícil falar contra o divórcio. O ponto é, todo divórcio é pecado, todo mundo é unânime nisso, mas o ponto é o casamento. O ponto é o casamento, né? Por mais que existam alguns que... Todos nós, meus irmãos, entendemos que o divórcio é pecado porque é uma ruptura. Ele já mostra que ele já foi desenvolvido por causa da dureza. Então, o divórcio é pecado. Não tem como não ser pecado o divórcio. Porque foi por causa da dureza. E o coração duro é pecado, né? De todos os lados. Porque assim, eles não se tornam um. Eles não se tornam um. No divórcio eles pecam. No divórcio eles pecam. Os dois pecam. Há um pecado em separar quem uniu. Quem? Deus uniu. Então há pecado nisso. Há pecado, né? Agora entenda. Não é um pecado imperdoável. Não é. A pessoa não vai ser jogada no inferno quando se divorcia. Não é. Todo novo casamento, ele pode ser purificado e banhado pelo sangue do Cordeiro, né? O ponto aqui, então, é o novo casamento. E aí a discordância entre toda a humanidade, em qualquer tempo,
Até, por exemplo, os próprios batistas, eles que formularam a confissão, e os próprios que formularam a confissão de Westminster, todos são puritanos. Todos são puritanos. E na própria confissão de Westminster diz aí muito claro a possibilidade de novo casamento. Unanimidade. Isso é demonstrado especialmente pelos próprios signatários e os autores da confissão, que eram puritanos. Todos eram. Sejam os congregacionais, sejam os batistas e os de Westminster. Todos eram puritanos, né? Então não há unanimidade. A ideia de alguns que querem seguir que são chamados neopuritanos, né? Ou que querem seguir uma linha pseudo mais próxima da puritana, é de ser completamente contrário ao novo casamento, mas é difícil porque eles fazem isso como se fosse uma unanimidade de pensamento. Então quem foi que redigiu a confissão de Westminster? Quem foi que redigiu a confissão de 89? Foram puritanos. Então, existe um tipo de estereótipo que eles mesmos querem trazer para si, de pureza, maior do que os puritanos. Então, entenda aí, ó. É assim, os puritanos eles são chamados de puritanos de forma pejorativa porque eles queriam ser puros. Aqueles que querem seguir a teologia puritana hoje, querem ser mais puros que os puritanos. Então, meus irmãos, há pecado nos excessos. Há pecado nos excessos. Nós não podemos nem impor nada à palavra de Deus e nem subtrair. Então, há pecado nos excessos. Com isso, o que é que eles fazem? Segmentam a fé. Eu conheço pessoas que não se relacionam. Eu conheço pessoas que eu já tentei me aproximar, mas não se relacionam comigo por causa dessa linha neopuritana. Não se relacionam. Eu já tentei várias vezes me aproximar, mas não se relacionam. Então, segmenta, vive num nicho, como se eles fossem criar a Genebra do tempo de Calvino. Sabe? Então, outros tempos, meus irmãos. Outras realidades. Nós lutamos contra outras coisas. Eles tinham as lutas deles. Hoje as mulheres têm decote. Hoje tem internet. Hoje tem a televisão. Hoje tem os outdoors. Outras lutas. Nós devemos responder às nossas lutas. Eles tiveram as lutas deles. Eles tiveram os contextos deles. A humanidade vai ficando cada vez mais corrupta e com isso cada vez mais armadilhas. E nós temos que responder a isso. Nos privar daquilo que nos é lícito ter, não nos torna mais puros. Nós devemos compreender isso muito bem. Então, eu sinceramente tenho raiva de quem só fala em puritano. Eu tenho muita raiva, né? Porque implicitamente o que ele está dizendo? Nós somos diferentes, viu? Somos diferentes. Eu amo os puritanos, não deixo de ler teologia puritana, não deixo, já falei para os irmãos, nunca deixo de ler um livro puritano. Sempre leio. Mas os excessos é um grande problema. Eles são, né, um grande problema. Os excessos são problemáticos. Nós temos que entender que nós vivemos outro tempo. E a providência divina nos colocou nesse tempo. Eu não nasci no século XVII. Né? E, na verdade, não queria nascer não, porque a medicina ali era difícil. Né? Eu não... A pessoa morria. Né? Não tinha disso, não tinha que ter o gogobom. Por exemplo, o Charles Spurgeon, ele tinha uma escola de pregadores. Se chegasse o Felipe lá, o Spurgeon dizia assim, não, você não vai ser pregador não. Por quê? Não, porque se Deus quisesse que você fosse pregador, ele lhe dava uma caixa torácica bem mais avolumada. Era sem brincadeira. Magrinho não poderia ser não. Porque você vai pregar para 3.000 pessoas, 4.000 pessoas ao ar livre. Como você vai... a caixa acústica... Não é? Então, não, a sua estrutura não foi providencial para ser pregador. Você não pode ser. Né? Então, o microfone mostrou que ele estava errado, né? A gente pode ter o microfone. Mas a providência levita colocou nesse tempo, no século 21. Você tem que responder às imposições para a sua santificação e glória de Deus desse tempo. Lembra lá do livro de Eclesiastes. O saudosismo é pecaminoso. Não diga, bons eram os tempos passados. Não diga não. Existe um aspecto do saudosismo que é pecaminoso, porque vai contra a providência divina. E às vezes nós nos esquecemos disso. Quem fala muito bem disso é o pastor Emílio Garófalo Neto. Né? O saudosismo
em alguns aspectos, claro, é pecaminoso, né? Nós vemos a corrupção do homem avançando e destruindo aspectos de moralidade que devem ser vistas como algo bom, né? Então, nesse sentido, o saudosismo ele não é negativo. Mas quando você coloca os tempos passados como os melhores do que agora e você deseja então viver nesses tempos, você está pecando, porque foi a soberana providência de Deus que colocou você agora nessa igrejinha aqui, nessa pequena cidade. E você tem que viver para a glória de Deus nesse local, né? Ok? Minha barriga já está gritando aqui. Vamos ficar todos de pé e vamos orar. Esse reloginho aqui, ele só vai até 99 minutos. Eu sei que eu passei muito quando ele zera. Nosso Deus e misericordioso Pai, nós tributamos ao Senhor toda honra, glória e louvor, porque eles são devidos, ó Pai. E fazemos isso somente por causa da misericordiosa graça que nós recebemos por meio da fé em Cristo Jesus apenas, ó Deus. Agradecemos a Ti pelo dia do Senhor, Pai, por nos dar esse tão maravilhoso instrumento de separação e santificação para o louvor do Senhor e para o cuidado das nossas almas. Que o Senhor seja conosco durante todo esse dia, Deus. Usa-o para nos salvar das nossas próprias corrupções. Usa-o para salvar vidas, para trazer vida dos mortos, ó Deus. Que o Senhor seja o centro da nossa existência e Cristo Jesus a única bandeira, para a glória do Senhor, para a exaltação de Cristo, para a edificação da igreja e o avanço do reino. Em nome do nosso Rei. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.